Uma questão que perdura na mente de vários brasileiros é por que o Brasil tarda para se inserir na lista de países desenvolvidos. Muitos brasileiros associam a origem dos problemas do Brasil com o nosso tipo de colonização. Outros culpam a etnia do brasileiro e outros culpam seu comportamento passivo, favorável a líderes carismáticos e paternalistas. Para responder essa pergunta, temos que eliminar o raciocínio que apela por respostas sociológicas sem qualquer embasamento empírico ou científico que analisa causa e consequência. Para tal efeito, é importante traçar um paralelo com uma nação de sucesso, a que mais se assemelha à nação brasileira, para identificarmos se essas perspectivas populares têm algum fundamento. Essa nação da qual falamos é os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm recursos naturais semelhantes ao do Brasil, têm tamanho geográfico semelhante ao do Brasil e têm população com origens e etnias similares ao do Brasil. No entanto, como veremos adiante, não foram os recursos naturais, o tamanho geográfico e a etnia das pessoas que distinguiram os Estados Unidos do Brasil ao longo do tempo. Tampouco foi o tipo de colonização que aquele país vivenciou que o distinguiu. Foram dois fatores fundamentais: a escolha de modelo de governo e a escolha de modelo econômico. No caso dos Estados Unidos, veremos que foi precisamente o que o governo norte-americano foi impedido de fazer que definiu o sucesso econômico daquele país. Vale a pena lembrar que os Estados Unidos foi criado partindo de vários estados independentes, concatenados, para formar uma união. Esse ponto é fundamental, pois os 13 Estados-membros eram soberanos e autônomos e decidiram criar um poder central para se proteger de ameaças externas. Para tal efeito, criaram uma Constituição na qual o poder central era limitado e respeitava acima de tudo os direitos do indivíduo e a autonomia dos Estados-membros. A Constituição dos Estados Unidos limitava o governo federal e não dava direitos além dos prescritos. A própria letra da Constituição americana é muito semelhante aos 10 mandamentos bíblicos, no sentido que prevalece a visão de impor limites. O governo não irá criar leis contra isso, o governo não irá criar leis contra aquilo, etc. Nota-se que é uma preocupação dos fundadores dos Estados Unidos contra a criação de um Estado tirânico, e isso era forte e unânime. Outro ponto relevante dos fundadores norte-americanos do século XVIII era a tributação. O lema "tributação sem representação igual a tirania" foi o lema central que incitou a guerra pela independência e mais tarde se tornou o valor de base da sociedade americana. O princípio liberal era simples e tinha duas vertentes. Primeiro, aqui o governo não pode recolher impostos, senão os impostos que o povo assim o permite recolher. E o segundo é a representação legítima dos governantes para com os governados. O povo é quem permite ser governado, e o povo só se permitirá ser governado por quem é legítimo a governar. A visão era criar um governo com a intenção de proteger os direitos e liberdades das pessoas contra possíveis interferências do próprio governo. Queriam ter um governo que agiria de forma passiva, protegendo o povo somente quando esses seus direitos são ameaçados, e nos demais momentos deixando a todos em paz. O governo dos Estados Unidos não foi concebido como uma força positiva para fazer as coisas para as pessoas, como tirar de ricos para dar para pobres. O governo americano não pode conquistar o controle sobre nenhuma classe social. Na verdade, a Constituição norte-americana não delimita nem define os direitos dos cidadãos. Ela somente define que direitos do cidadão o governo deve proteger. Isso resulta na limitação do governo para proteger somente a esses direitos listados e nada mais. Vemos, portanto, que a Constituição norte-americana foi criada para governar o governo, não para governar as pessoas. A Constituição norte-americana também não foi criada para governar os estados,
pois cada Estado-membro manteve sua autonomia. Cada Estado-membro criou sua própria Constituição, regulamentando tudo o que estava fora da Constituição Federal, contanto que não conflitasse com a Constituição Federal. Isso abriu uma série de possibilidades e modelos administrativos dentro da mesma nação. Além do mais, com poderes centrais limitados, os Estados-membros ficaram livres para competir um com o outro. E esses Estados-membros competiram em todos os aspectos, econômicos, sociais e culturais. Depois de 250 anos de uma Constituição passiva, limitadora de poderes do governo federal, hoje, nos Estados Unidos, constata-se que várias de suas cidades são referência mundial e líderes em diversos setores. Nova York, capital mundial das finanças; Chicago, capital mundial do mercado de commodities; Los Angeles, capital mundial da mídia e entretenimento; e mais recentemente, São Francisco, capital mundial da tecnologia. Essas cidades são algumas dentre outras várias cidades norte-americanas de referência mundial em alguma área específica. E no Brasil? O Brasil nasceu como um Estado unitário, ou seja, não haviam Estados-membros que se juntaram para formar o Brasil. A jurisdição do território brasileiro já era íntegra e indivisível, e não haviam partes autônomas. Portanto, foi uma decisão natural a opção por centralizar o poder na formação do país, no início do século XIX. Essa, de fato, foi a grande diferença formativa entre o Brasil e os Estados Unidos e afetou a primeira Constituição do país. A Constituição do Brasil, outorgada por Dom Pedro I em 1824, assim como a norte-americana, era uma Constituição voltada para proteger o direito do indivíduo acima dos poderes do Estado. Similar à Constituição norte-americana, a Constituição de 1824 do Brasil limitou o poder de Dom Pedro I, abriu para a representatividade do povo e delegou mais autoridade para os poderes legislativo e judiciário. O próprio Dom Pedro I manifestou sua vontade de criar barreiras na Constituição brasileira contra a possível instalação de uma tirania, seja ela dele próprio, das oligarquias ou mesmo uma tirania do povo. Portanto, a primeira Constituição brasileira foi uma Constituição liberal, assim como a norte-americana. Houveram vários pontos de distinção entre uma Constituição e outra, mas o ponto principal que distingue uma da outra foi a descentralização e a autonomia dos Estados-membros. A Constituição brasileira centralizava o poder na capital do Império, ao passo que a norte-americana descentralizava o poder para os Estados-membros. Mas o poder centralizado foi um fator negativo no desenvolvimento no Brasil? Sim, mas a centralização não foi um fator tão grande no início do século XIX como foi no início do século XX. Vejamos, durante o século XIX, a Revolução Industrial ainda ganhava força no mundo e não estava na sua plenitude. Nesse período, uma elite econômica brasileira despertava na agricultura escravagista. Na época, os ganhos na lavoura, com a utilização de mão de obra escrava, ofuscavam a criação de riqueza através da indústria. Coube à monarquia brasileira liderar medidas contra este modelo econômico, escravocrata, para promover avanços socioeconômicos. Mas a centralização do poder por si só trabalhou contra esses avanços, pois o poder político centralizado também centralizou o poder econômico. O Brasil Império criou oligarquias econômicas poderosas na agricultura, e esses passaram a exigir mais poder político central. Essas oligarquias afetaram a escolha de modelo econômico do país, o tornando cada vez mais em uma economia centralizada e dirigida pelo Estado.
Mas por que então o Brasil não federalizou o poder no século XIX? O modelo federalista de referência passou por sua pior fase no século XIX. Nos Estados Unidos, a diversidade de modelos políticos e econômicos entre os estados autônomos levou aquele país para uma situação de guerra civil. Em 1861, os estados do sul, de economia agrícola e escravista, se rebelaram contra os estados do norte, industrializados. Os estados do norte, mais ricos e dinâmicos, venceram. Essa experiência foi um alerta às outras repúblicas recém-formadas que tinham os Estados Unidos como modelo. No Brasil, a proteção da integridade nacional era uma preocupação legítima, considerando nossa vizinhança. Logo em 1864, explode a Guerra do Paraguai. Neste momento, um Estado central forte era mais capaz de responder melhor a esse tipo de desafio externo do que uma federação. Vale a pena notar, no entanto, que nos Estados Unidos, após a Guerra Civil, os Estados-membros permaneceram independentes economicamente e competiam entre si e o mundo. Essa livre competição entre os Estados fizeram com que eles encontrassem suas competências e rapidamente se reestruturassem. Mas somente ao final do século XIX, após a Guerra Civil Norte-Americana, que esse modelo federalista se demonstrou superior na sua capacidade de absorver e iniciar rápidas evoluções para fazer frente às economias industriais do mundo. Exatamente nesta época que o modelo de Estado centralizado brasileiro ficou em clara desvantagem. Nos Estados Unidos, a competição entre empresas e entre Estados-membros elevou o nível de excelência na indústria americana, além de ter diversificado suas iniciativas. Ao passo que no Brasil, as oligarquias agrícolas, feitas ainda mais poderosas por controlarem o governo central, não diversificaram a economia, impedindo a industrialização do país. Ao final do século XIX, o balanço histórico para o Brasil mostrava uma clara necessidade de mudanças. O Brasil, apesar de ter nascido um país de política liberal e de livre comércio, assim como os Estados Unidos, chega ao final do século XIX como um país oligárquico, com uma economia controlada. No mesmo período, no balanço norte-americano, vemos que o federalismo limitou e descentralizou o poder do governo central e diversificou o poder dos oligarcas e preparou melhor o país para as evoluções do século XX. A monarquia brasileira no século XIX era sapiente desta discrepância evolutiva e tentou corrigir o rumo, acabando gradualmente com o sistema econômico da escravatura. Mas isso provocou a ira dos oligarcas, que eventualmente se rebelaram contra o Estado monárquico. Com o advento da Primeira República Brasileira, várias discussões sobre a organização do Estado se sucederam e ficou evidente que um governo descentralizado seria um sistema mais adequado para o Brasil. Com a nova Constituição de 1891, cria-se, portanto, um Estado de fato federativo, a República dos Estados Unidos do Brasil, com Estados-membros autônomos. Infelizmente, para a jovem República Brasileira, o poder e influência dos oligarcas era pleno e sofisticado. A mesma oligarquia agrícola que subverteu o Brasil Império, subverteu a intenção federalista da Primeira República, e o poder político e econômico voltou a ser concentrado mais uma vez nas mãos de poucos e retardou a inovação econômica do país por mais 4 décadas. A Primeira República Brasileira, de 1889 até 1930, foi o ponto histórico no qual o Brasil perdeu seu momento de ajustar sua organização de poder político
e conseguir acompanhar o ritmo de evolução da economia norte-americana. Nesse mesmo período, o modelo federativo descentralizado norte-americano já estava maduro e acentuou ainda mais as diferenças evolutivas entre os dois países. A invenção do automóvel e a introdução de novos métodos de produção em série solidifica o modelo de governo norte-americano como fomentador da livre iniciativa e acúmulo individual de riqueza. Isso colocou os Estados Unidos em outro patamar evolutivo que o Brasil e o colocou em posição para enfrentar as grandes economias europeias e desafiar a liderança mundial. No mesmo período que isso ocorria nos Estados Unidos, as oligarquias no poder da República Brasileira escolhiam manter o seu modelo político centralizador e sua economia baseada na agricultura. Portanto, durante o século XIX, pode-se dizer que o Brasil e os Estados Unidos estavam dentre as novas economias do Novo Mundo, com economias díspares, mas ambas com atrativos semelhantes. Mas já no início do século XX, o Brasil República passou a ser considerado uma economia simples, enquanto que os Estados Unidos gozava de uma economia diversificada e sofisticada. A lição que fica dessa comparação é da importância de blindar estados e governos das ações de oligarquias. O federalismo ajuda nessa blindagem, proporcionando diversificação e descentralização de poder. O Brasil falhou neste quesito durante o Império e falhou novamente em todas as formas de república subsequentes. Se adiantarmos o relógio de nossa análise através do século XX, constatamos que em nenhum instante da história republicana brasileira houve a remota intenção de descentralizar o poder federal de fato. A despeito de toda a Constituição republicana clamar que o Brasil é uma república federativa, a federação de Estados-membros independentes no Brasil nunca se materializou assim como nos Estados Unidos. Ao contrário, com os avanços em comunicações e tecnologia digital, o governo central aumentou o controle sobre o cidadão em todo o território nacional. Hoje, esse controle é muitas vezes maior do que o controle que os próprios Estados-membros e municípios detêm. Apesar que o Brasil tenha sempre escolhido modelos jurídicos liberais, tanto na forma de uma monarquia constitucional quanto na forma de uma república, ambos modelos subestimaram os poderes de subversão dos oligarcas e populistas. No cerne deste problema está a premissa de que um governo central forte, centralizador de poder, político e econômico, é capaz de criar o dinamismo necessário para competir na economia global. Essa premissa foi e ainda é o maior erro de modelo de Estado do Brasil. Também vemos que esse modelo é cego quanto à história no que se refere a oligarquias e governos populistas, como vimos na nossa história monárquica no século XIX e na nossa história republicana no século XX. Governos centralizadores fomentam oligarcas e populistas e aumentam seu poder de barganha contra o Estado. Eventualmente, esses conseguem desvirtuar o Estado de Direito em todas suas formas. Mas o sistema de governo central, por si só, não é capaz de explicar a pergunta do porquê o Brasil ainda não é uma potência de primeiro mundo. Um outro aspecto formativo de um país, e onde há muita confusão, está na definição de sistema econômico. Muitos brasileiros acreditam que o Brasil é e sempre foi um país capitalista. Mas, como veremos mais adiante, é necessário definir melhor este termo, para eliminar a confusão, e talvez aí teremos mais clareza na resposta. Na raiz deste problema está o conceito básico da economia, que é o termo capital, ou melhor definido como o meio de produção. O capital nesta conotação pode significar também máquinas e equipamentos, ou até mesmo uma simples vara de pescar. Nos falidos países comunistas, a definição de capital estendia-se e até as pessoas eram consideradas um meio de produção. Portanto, por simples extrapolação deste termo universal, todos os países são capitalistas.
Então, qual a diferença entre o sistema comunista e o sistema capitalista, como entendemos hoje? A diferença está na propriedade do capital. O sistema comunista pressupõe controle total dos meios de produção e monopólio de governo em todas as áreas da economia, ao passo que o sistema capitalista pressupõe capital privado individual e em competição via mercados livres de governo. As variações que existem entre essas duas formas de sistema é onde há confusões. Antes de irmos adiante, vamos definir também livre mercado, ou mercado livre. Basicamente, é um sistema autorregulado, no qual todas as entidades são livres para transacionar uma com a outra e definem seus preços, sem interferência de governos. Mas quando há coerção pela força, perda excessiva ou dano físico, o governo intervém para proteger direitos dos agentes envolvidos no livre mercado. Isso protege a integridade do mercado como sendo livre e limita a intervenção do governo em seu funcionamento. Outro termo importante é propriedade privada. Para que haja propriedade privada, 4 aspectos têm de ser respeitados: registro, controle, posse e direito de venda. Em um sistema capitalista, ter propriedade e liberdade andam de mãos dadas. Num sistema capitalista, o capital é de propriedade privada e de controle privado. No sistema socialista, o capital pode ser tanto de propriedade privada como de propriedade do Estado, mas o seu controle é sempre do Estado. O Manifesto Comunista de Karl Marx é bem explícito em destruir e abolir a propriedade privada, acreditando, portanto, ao Estado toda a criação do bem-estar e do desenvolvimento econômico. Como a história comprovou, em todos os estados socialistas e comunistas, o capital controlado pelo Estado resultou em preços altos e qualidade baixa. Sem competição, não há melhorias na entrega de produtos e serviços, e todo o progresso se estagna e o Estado quebra. Por outro lado, num sistema capitalista, é notável presenciar preços baixos e qualidade alta de produtos e serviços, exatamente porque o capital privado está competindo. A livre competição resulta em progresso e excelência, e historicamente, todo país que adotou este modelo presenciou avanços socioeconômicos de maneiras sustentáveis. Portanto, para facilitar a visualização, podemos plotar os tipos de sistemas econômicos num escopo: muito controle do capital no lado esquerdo e pouco controle do capital do lado direito. Os modelos econômicos da extrema esquerda são tarimbados como modelos fascistas, nazistas, socialistas e comunistas. A diferença entre eles está no quanto o governo controla o capital. No modelo fascista, o governo não é dono do capital, mas o controla. Na Itália fascista de Mussolini, apesar do Estado não ser dono de empresas, ela os controlava. O Estado dizia aos donos do capital o que produzir, quando produzir e o quanto produzir, aonde comprar matéria-prima, quem empregar, quem demitir e que preço auferir. O resto ele deixava para os donos decidirem. O modelo fascista era mais eficiente do que os outros modelos de controle de capital, somente concernente ao fato de que os donos acreditavam que eles eram os donos do negócio. Mas o governo controlava todo o sistema, por uma miríade complexa de tributos e regulamentações. No modelo nazista, que significa nacional-socialista, seus proponentes foram um passo além, e o Estado estatizou algumas companhias estratégicas, assim como a Volkswagen. Mostrar ao mundo que o nacionalsocialismo era capaz de entregar objetos de desejo do mercado consumidor às suas massas era uma estratégia importante deste modelo. No entanto, Hitler não estatizou outras empresas gigantes, pois ele poderia controlá-las, com regulamentações, assim como os fascistas o faziam.
O socialismo é o sistema no qual o governo adquire posse de parte ou de todo o capital das grandes empresas, estatizando vários segmentos da economia, que julga estratégico, assim como bancos, transportes públicos, comunicações e eletricidade. Vamos deixar claro que no modelo socialista, o Estado controla toda a economia e o capital privado é muito limitado. Através do controle de setores estratégicos e a criação de vários agentes reguladores, o governo controla todos os demais segmentos. Finalmente, no sistema comunista, todo o capital é do Estado e controlado pelo Estado, sem nenhum espaço para a propriedade privada. A história do século XX viu a ascensão e queda deste modelo econômico. O modelo foi desenhado e refinado nos séculos XVIII e XIX, mas somente com o advento da Revolução Industrial foi que este modelo se apresentou como uma ideologia capaz de corrigir os erros e injustiças da economia de livre mercado. A experiência histórica mostrou exatamente o oposto, pois modelos econômicos de livre mercado sobreviveram e entregaram melhorias a todas as camadas sociais, ao passo que a economia comunista dirigida não se provou sustentável em nenhum país que o adotou. Para finalizar nossa análise, vamos concatenar os sistemas políticos com os sistemas econômicos, porque um não existe sem o outro. Vemos que há somente duas alternativas no mundo: uma economia de livre mercado, regido por um Estado de direito, ou uma economia de controle central, regido por uma oligarquia. Qual o modelo econômico que melhor caracteriza o modelo brasileiro? Bem, durante os últimos 120 anos de República, constatamos alguns pontos centrais. No quesito estrutura de Estado, vemos uma forte concentração de poder jurídico e fiscal na esfera federal. Portanto, o Brasil se caracteriza como poder centralizado. Também podemos observar que nunca houve um governo republicano na história republicana do Brasil. Constatamos que o Brasil, desde a Primeira República, tem sido governado alternadamente por governos destruidores das instituições republicanas, sucessivos governos de oligarcas e de governos populistas, além de duas ditaduras militares. Também vemos que o Estado brasileiro tem monopólios estatais, que controlam setores estratégicos da economia, além de deterem a posse do subsolo. Através de bancos estatais, como o BNDES, o governo detém participação em várias empresas do setor privado, exercendo o chamado controle negativo. Finalmente, notamos também que, através de tributação e regulamentação, há várias limitações e controle do capital privado. Portanto, considerando todas essas atribuições, o Brasil se enquadra perfeitamente em uma definição de economia socialista. Ao observarmos os demais países do mundo, e os países desenvolvidos em específico, vemos que há uma variedade de virtudes que os qualifica como país desenvolvido: alto índice de desenvolvimento humano, eleições livres e frequentes, classe média majoritária, Estado de direito, poucas restrições à propriedade privada, sistema financeiro independente e com moeda estável. Países como Inglaterra, França, Alemanha, Suíça, Dinamarca, Noruega, Suécia, Japão, Itália, Estados Unidos, Austrália, Espanha e Canadá são exemplos de países considerados desenvolvidos. Interessante notar que são países constituídos como monarquias constitucionalistas ou república. Interessante também notar que alguns destes já adotaram diversos modelos econômicos e políticos ao longo de sua história. No entanto, o fator determinante de seu sucesso nas últimas 3 décadas é uniforme. Todos têm governo de poderes limitados, têm estrutura de Estado descentralizada e operam com o modelo econômico capitalista de livre mercado. Portanto, fica evidente que o Brasil é um país com governo centralizado e de economia controlada, característico de países socialistas.
O fato é que no Brasil nunca houve poder federal, limitado e descentralizado de fato, e nunca houve uma economia capitalista de livre mercado, pois um não existe sem o outro. Isso, mais do que qualquer outra explicação sociológica, explica a nossa questão inicial do porquê o Brasil não é considerado um país desenvolvido. É possível mudar de rumo? Sim, várias nações avançadas já o fizeram. Adotar um modelo com Estado de Direito descentralizado, com um sistema econômico capitalista, é o caminho, mas não é a novidade para os brasileiros. Para fazer este modelo eficaz para os brasileiros, será necessário criar restrições estruturais contra possíveis governos oligarcas e populistas. Com isso, nosso primeiro passo para a inclusão do Brasil na categoria de país desenvolvido terá sido feita.